Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, espero que estejam todos bem e nós vamos mais uma vez fazer uma preleção e que vai se seguir da assistência espiritual aos animais. Então, para que a gente possa ser envolvido, ter o coração preparado e auxiliar não só a nós mesmos, mas também aos nossos pets. Nós normalmente fazemos uma preparação para que a gente possa ficar mais sintonizado com o alto e assim compreender melhor as informações trazidas no Evangelho e também estarmos mais receptivos a essa energia que nós também recebemos quando estamos na assistência espiritual aos pets, além do fato deles poderem também estar num ambiente mais tranquilo, harmonizado e sintonizado da mesma forma. Então nós vamos fechando os nossos olhos para quem quiser, vamos nos sentindo abençoados pelo Pai, porque estamos juntos, irmanados pelo coração, buscando o melhor, buscando mais alto, querendo crescer, querendo o melhor para os nossos pets que amamos tanto. Vamos então nos sentindo abraçados pelos nossos mentores, por aqueles mentores amigos que também cuidam dos nossos animais, dos nossos pets. Vamos sentindo que todos estão conosco, nos auxiliando, nos intuindo, que possamos estar abertos a isso e que possamos todos juntos caminhar até Maria, a Mãe de Jesus e nossa Mãe espiritual, que vai abraçando o nosso coração, despejando mais ternura, compaixão, serenidade e paz. E agradecemos tanto este carinho. Pedimos que ela nos leve a Jesus, seu Filho amado, o nosso Mestre. Nós vamos agradecendo por todos os ensinamentos, todos os exemplos, agradecendo porque sentimos também o quanto somos agraciados pela sua luz. Sabemos que Ele cuida de nós, que nós, por nossa vez, tenhamos o cuidado, a coragem de manter os nossos passos rumo ao Pai, de abrir os nossos corações para os ensinamentos que o Cristo trouxe.
E é com ele que nós chegamos a Deus, o nosso Pai e nosso Criador. Nós sentimos o quanto ele nos ama. Nós agradecemos pelas experiências que nos são dadas. Agradecemos por todas as bênçãos, oportunidades de recomeço, de trabalho, de aprendizagem nessa caminhada. E então, muito agradecidos, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, livrando-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Espero que estejamos todos bem. Nós temos a preleção de hoje, que é sobre orgulho e sobre humildade. É um ensinamento que vem em tantas passagens no Evangelho, tantas vezes o Cristo abordou a nossa relação com esse problema que todos temos, que é o orgulho, né? Em várias facetas, de variadas formas. Até porque o orgulho se manifesta em nós das mais variadas formas mesmo. E algumas vezes nós não percebemos quando estamos sendo orgulhosos, e o quanto nós precisamos ainda nos rever, nos reformular e trabalhar esses pontos. Então vamos conversar um pouquinho a respeito disso, né? Primeiro, sobre o que seria então o orgulho, né? Bom, se a gente parar para analisar como normalmente nós, as pessoas em geral, costumam ver o que seria o orgulho, é quando a gente pensa em outras pessoas, às vezes em nós mesmos, mas é muito mais comum que a gente consiga enxergar isso nos outros do que em nós, o que não é legal, mas enfim. É quando a pessoa tem o nariz empinado, é snob, se acha, né? E quando também ela se compara com outro, se colocando num nível acima, né? E de fato, se a gente parar para pensar o que seria esse orgulho, esse conceito, né, que não é legal. Então vamos pensar o seguinte: existe aquele orgulho que é bacana até, né? Eu tenho orgulho dos meus filhos, tenho orgulho daquilo que eu construí, tenho orgulho. Isso não é um problema, né? A gente dá o valor devido e se sentir satisfeito com coisas que nós conseguimos, que nós batalhamos, isso é uma coisa. Que não é aquela questão daquela deficiência, daquele probleminha que Jesus nos ensinou a trabalhar dentro de nós, né? Esse já é um outro ponto. Esse orgulho ruim é um conceito elevado ou exagerado que a gente tem da gente mesmo, ou que as pessoas têm delas mesmas. Sabe quando a gente se acha? Ou quando a gente começa a se comparar com o outro? Que a pior coisa que existe mesmo é a gente se comparar com outra pessoa. Quando a gente faz isso, a gente é fato. Ou a gente se coloca acima,
ou a gente se coloca abaixo, quando não deveria estar nem acima e nem abaixo, porque nós somos iguais, nós somos irmãos, todos trabalhando, todos crescendo, todos ainda com problemas, com dificuldades, com defeitos, porque se não tivéssemos isso, para que reencarnar? Para que estar aqui trabalhando? Não é? Enfim, todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus e todos estamos na condição de imperfeição e por isso todos trabalhando. Não é? Mas aí vem aquela coisa, né? Mas determinadas coisas uma pessoa sabe mais do que a outra, ou entende melhor do que outra, claro. Cada um no seu patamar, na sua experiência de vida, um sabendo mais uma coisa, o outro sabendo mais outra, enfim. Que cada um é um indivíduo, cada indivíduo é um mundo, né? Isso é verdade. Mas a questão é a gente ficar se comparando mesmo, que é batata, ou a gente se coloca acima, ou a gente se coloca abaixo, não é? E ter um conceito exagerado, elevado de nós mesmos é que é o orgulho, né? Até porque, será que nós nos conhecemos tão bem assim? E se sabemos que muitas vezes não, será que nós conhecemos tão bem assim o outro? Mais ainda? Né? Para que a gente possa se comparar? Não, né? Não temos essa condição, certo? E aí, nós pensamos assim, bom, se o orgulho é um conceito exagerado que a gente formula a respeito da gente mesmo, a gente começa a se achar melhor que alguém, não é? Então, o que é a humildade? Que é o extremo oposto, né? Que é o contrário, tá? Porque o orgulho é contrário da humildade, né? Humildade, então, contrário do orgulho. Bom, se o orgulho é um defeito, a humildade, então, é uma virtude, né? E uma virtude que conduz à consciência das limitações. Aí a gente para pensar, oi? Né? Como assim consciência? Humildade é ter consciência de limitações? Porque aquele senso comum parece, naquele senso comum parece assim. Ah, aquela pessoa é humilde, aquele ser é humilde, é um poço de humildade. Bom, como é que nós estamos avaliando isso? É muito fácil, né, a gente cair num preconceito, por exemplo, de que pobre é humilde, pobre financeiramente, né? E não. Por quê? Porque não é o que se tem materialmente ou o que não se tem materialmente que nos faz ser mais ou menos dentro, uma questão de sentimento, né? Não é porque a pessoa tem poucos recursos financeiros, paupérrimo ou pobre, que ele é mais humilde do que aquele que tem um pouco mais de recurso financeiro. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Humildade e orgulho tem a ver com sentimento, tem a ver com coração, tem a ver com o que nós somos, não com o que nós temos. Então a pobreza não é necessariamente humildade. Da mesma forma, então, se isso é verdade, a riqueza não é necessariamente orgulho, não é? Existem muitas pessoas que são ricas, têm muitos recursos financeiros, ou mais do que a maioria, e não necessariamente são orgulhosas, são pessoas orgulhosas. Muitas são humildes, e o contrário também é verdadeiro. Muitos pobres são muito orgulhosos. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O exterior não revela o interior. O exterior não revela a essência. E aí nós lembramos daquele ensinamento que Jesus nos coloca sobre bem-aventurado ou feliz, né? Bem-aventurado é isso. Bem-aventurança é uma felicidade. Bem-aventurado o pobre de espírito. Né? Então, feliz aquele que é pobre de espírito. Aí a pessoa ouve e fala assim, mas ele está falando pobre. Aí é que está, pobre de espírito. Não é pobre de recurso. Né? Quando ele fala pobre de espírito, está querendo dizer humilde. Aquele que não se coloca acima do outro. Mas
que também não se coloca abaixo, se a gente for parar para pensar. A gente não está fazendo o quê? Comparações, não é? Porque vamos voltar. Humildade é uma virtude que conduz à consciência das suas limitações. Se a pessoa tem a consciência da própria limitação, ela também tem consciência daquilo que ela tem de valor, daquilo que ela sabe fazer, daquilo que ela já tem adquirido nas suas experiências de vida, naquilo que ele é bom também, não é? Não se colocando acima de ninguém, mas também não se colocando abaixo de ninguém, é ter consciência de suas virtudes, ter consciência de seus defeitos, ter consciência das suas limitações, não é? Quando a gente adquire isso, a gente adquire essa sabedoria, então a gente pode pensar assim, poxa, todo sábio, verdadeiramente sábio, né? Todo sábio é humilde, porque ele sabe que só sabe um pouco do muito que ele deveria saber. Sabe aquela história de, poxa, só sei que nada sei? Né? Quanto mais a gente descobre, quanto mais a gente trabalha a consciência, mais, ou seja, mais entende, mais sabe, mais adquire, né, conhecimento, mais percebe também que está faltando muito. Não é isso? Então, todo sábio é humilde, certo? Humilde não é o sentido de humilhar, não, né? É o sentido de ter consciência de si, da sua capacidade, né? Isso seria humilde. Então vamos pensar. Jesus é o nosso exemplo maior. Quem maior moralmente na Terra? Maior do que Jesus? Não tem. Não teve. Nunca teve. Maior em capacidade? Também não. Em inteligência? Também não. Bom, se ele foi o maior e continua sendo, e ele não é exemplo de orgulho, pelo contrário, ele é o exemplo de humildade, significa o quê? Que ele tem essa consciência do tudo que ele é. Um exemplo de humildade, não precisa, e portanto não precisa se colocar acima de ninguém, de se sentir acima de ninguém. E ele nunca fez isso de fato. Foi um exemplo de humildade, não é? Bom, então a gente já sabe também que ser humilde não significa ser humilhado, não é? Jesus era o exemplo de pessoa humilde. Bom, geralmente também, né, o verdadeiro humilde não se coloca e não sabe que é humilde. Por quê? Porque, poxa vida, enxerga ainda tanto para trilhar, né? Aí é um outro exemplo, o Chico Xavier, né? A gente pensa nele e pensa, poxa, nossa, um ser humilde, né? Um ser super humilde. Ele não se colocava assim. Ele nunca se colocou dessa forma, né? Bom, e também tem um outro ensinamento, né, que Jesus na verdade são vários, né? Mas um outro ensinamento que Jesus nos coloca é assim, que entra no reino de Deus aquele que é simples como uma criança, aquele que é como uma criança. Quando ele está lá no meio de um monte de criança, né, ele dá esse ensinamento, ele passa esse ensinamento para nós, que é aquele que for como uma criança, esse sim poderá entrar no reino dos céus. Por que ele diz isso? Porque uma criança no sentido da simplicidade, no sentido de ela é o que ela é, ela não está querendo se colocar acima, né? Ela é o símbolo da simplicidade. Então ele novamente coloca a importância de sermos simples, de fazermos as coisas com o coração, de não nos sentirmos mais do que ninguém, né? Somente sermos o que somos e sabermos que somos, só isso, né? E por isso que ele comparou com uma criança. Agora, já que estamos
trabalho de assistência aos animais, vamos pegar os animais, né? Puxa, será que alguém já teve a experiência de ver algum animal com o narizinho empinado, né? Se achando mais que o outro, se colocando acima, achando que o outro, todo o resto aí é ralé, né? Ou, eu sou melhor, né? Não. Por quê? Pelo mesmo ponto, no exemplo que Jesus dá com as crianças, né? Ser simples, somente ser aquilo que se é, não se achar. Não existe essa soberba no mundo animal. Aí alguém pode falar assim, mas existem aqueles que são o alfa do grupo, existem aqueles que são os líderes de determinado grupo de animais, porque precisa, claro, né? Hierarquia, sim. Nesse sentido, até porque baseado no instinto de sobrevivência. Aqueles que convivem em grupo, eles precisam se organizar de alguma forma, mas isso é um instinto. E não significa também que todo líder é orgulhoso e todo aquele que segue o líder é humilde. Da mesma forma, a gente não vê por aí tanto chefe que é humilde, sim. Tantos líderes que são humildes. Jesus foi um líder humilde e o maior de todos. E tantos seguidores orgulhosos, né? Se sentindo rebaixados quando não deveriam ser, ou coisas do gênero, né? Quantas vezes não somos assim nos nossos meios em que convivemos também? Vamos nos colocar nos papéis como líderes e como liderados, como nós somos nesses papéis. Nós aprendemos a trabalhar o nosso orgulho, tentando ser cada vez mais humildes, ou tá difícil ainda? O fato é estarmos ainda na luta e termos consciência daquilo que precisamos trabalhar, não é? Ninguém disse que seria fácil, fácil não, trabalhoso, né? Trabalhoso, mas possível, porque senão Jesus não teria trazido esse ensinamento para nós. Ele trouxe porque nós precisamos e trouxe também porque nós sabemos que conseguiremos. Nós já conseguimos chegar até aqui. Nós conseguimos e conseguiremos chegar até Ele, desde que a gente realmente faça o trabalho de passar pela porta estreita, né? Porta estreita, o que é? É difícil, né? Não é a porta larga que passa fácil. É fazer um trabalho de formiguinha todos os dias, trabalhando aquelas imperfeições, como a gente comentou no início. Não é fácil, muitas vezes, identificar o quanto ainda somos orgulhosos, porque tem várias facetas que o orgulho se manifesta em nós. Muitas, muitas. Por exemplo, um melindre, né? A gente se sentir relegado a segundo plano, né? Sentir aquele melindre. Outro exemplo, vaidade. Aquela necessidade de aparecer, de que os outros saibam o que eu estou pensando, ou percebam o quanto eu sou, ou acho que eu sou, né? Então, são muitas e muitas facetas. E como é que então trabalhar com isso se Jesus veio dizer justamente que é para trabalhar, né? Se são várias as facetas e muitas vezes a gente não percebe, significa que a gente precisa de atenção, estar atento a todos os detalhezinhos do que passa pelo nosso coração e pela nossa mente. Elas falam muito do que a gente é e do que a gente precisa, né? Não é fácil, mas desde que a gente cria o hábito de olhar para dentro,
de analisar, poxa vida, será que eu deveria ter agido assim? Poxa vida, será que eu deveria ter pensado dessa forma? Será que eu não deveria ter respirado fundo antes de falar determinadas coisas, ou antes de reagir de determinado jeito? E é a partir daí que a gente vai construindo um novo ser, melhor e cada vez mais humilde, né? E também agradecer pela presença dos nossos animais na nossa vida, dos nossos pets, dos nossos bichinhos, porque eles nos ensinam muito. Esse é um dos ensinamentos que eles nos trazem. Além do fato também de eles nos ensinarem o desprendimento e o amor, porque afinal de contas estamos aqui reunidos para eles e por eles. Isso já conta como um exercício de amor para outro ser que não nós mesmos. E isso também é um exercício de humildade. Então, que nós possamos agradecer imensamente ao Pai pelo momento em que os nossos corações se entrelaçam e vibram numa mesma direção. Vamos sentindo todo esse amor e direcionando essas vibrações para todos os cantos deste planeta que estão necessitando de paz e de harmonia. Vibremos por toda a nossa terra, pela flora, pela fauna, por todos os seres, encarnados, desencarnados, sofredores, que sofrem do corpo, da alma, do coração. Que as nossas melhores vibrações de amor e paz possam chegar a todos eles. Vibremos por todos os animais, por todos os nossos pets também, pelos nossos lares, para que a paz reine neles. Vamos vibrando por todos nós, agradecendo ao Pai por esta oportunidade. E então nós dizemos: Pai, seja feita a tua vontade. Graças a Deus.